estudar vários conceitos relacionados à estatística, mais especificamente na organização e no entendimento de um conjunto de dados em sua totalidade. Hoje a gente vai entrar numa outra dimensão da parte de estatística, ou seja, a gente vai estudar hoje os primeiros conceitos, os conceitos básicos de probabilidade. Esses conceitos a gente vai estudar com aspectos introdutórios para a gente começar a entender o que a probabilidade faz e qual o papel, mais especificamente, da probabilidade dentro do ramo da estatística. E para isso, hoje a gente vai resgatar alguns conceitos e no final a gente já vai fazer uma aplicação que é um cálculo de probabilidade de um evento prático que a gente pode analisar usando essas ferramentas conceituais. Eu vou começar então, pessoal, falando sobre alguns termos e algumas ideias relacionadas à probabilidade. A primeira dela, pessoal, é a ideia de espaço amostral. O que significa um espaço amostral? Então diz aqui, né? É um conjunto, então, são conjuntos de resultados possíveis de um determinado evento. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Então, o espaço amostral de um lançamento de dados. Por exemplo, eu tenho um dado, eu vou lançar um dado aleatoriamente. Quais são os resultados possíveis que eu posso encontrar com esse experimento? Ou com esse conjunto de lançamentos ao final. Então, fazendo esse experimento, eu tenho as seguintes possibilidades, que é o espaço amostral, as seguintes possibilidades de resultado. Então, pode sair o número 1, 2, 3, pode sair o número 4, pode sair o número 5 ou pode sair o número 6. Ou seja, o meu conjunto de possibilidades desse evento especificamente, certo? Quais são as possibilidades de resposta final? Então, são essas. Então, o número 1, 2, 3, 4, 5, 6 é para mim, no lançamento de dados, aquilo que eu chamo de espaço amostral. Ou seja, o conjunto de possibilidades possíveis que esse evento tem de acontecer. A outra ideia, pessoal, é o número de elementos, que a gente indica dentro do ramo da probabilidade como sendo esse NA. O que significa o número de elementos? Por exemplo, o número de elementos de um espaço amostral. Se a gente usar esse exemplo aqui, eu sei que o meu espaço amostral no lançamento de dados é o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, como a gente já viu. Qual é o número de elementos, o NA, certo? O NA é assim que se escreve, desse espaço amostral. O número de elementos é 6. Por que é 6? Porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades seis possibilidades de resultado na hora de analisar o lançamento, por exemplo, de um dado. Depois então de analisar o que significa espaço amostral e número de elementos, eu tenho uma outra ideia importante que eu inclusive já estou usando na minha linguagem, né, que é a ideia de evento. O que significa um evento? O evento então são subconjuntos de um espaço amostral. Por exemplo, olha só, se eu tiver o lançamento de dados, que é o que a gente está analisando agora, eu quero saber qual é a probabilidade, ou seja, depois a gente vai analisar qual é a probabilidade, né? Mas de se obter o número par. Por exemplo, ao lançar um dado, qual é a minha probabilidade de obter números pares? Primeira coisa que eu vou olhar, que o subconjunto se for do lançamento de dados, o subconjunto que eu estou chamando de B, os pares são 2, 4, 6. Ou seja, o número de elementos desse subconjunto é 3. Por quê? Porque eu tenho 3 possíveis resultados, que é o número 2, 4 e 6. Um outro exemplo, de sair o número primo. Quais são os números primos do meu espaço amostral do lançamento de dados? É o número 2, o número 3 e o número 5. Lembrando que o número primo é aquele número que só pode ser divisível, né? Que só pode ser dividido por ele mesmo e por 1. Então, no caso do espaço amostral de lançamento de dados, então eu tenho o número 2, 3 e 5. Qual é o número de elementos desse subconjunto? É 3. Por que é 3? Porque os resultados possíveis são 3, né? O número 2, o número 3 e o número 5. Visto isso, olha só que interessante. A gente está fazendo uma caminhada, a gente está construindo um trajeto para chegar agora no cálculo de probabilidade que tanto a gente utiliza, inclusive na prática. Primeiro a gente viu a ideia de espaço amostral, que são as possíveis respostas de um determinado evento.
os possíveis resultados de um determinado evento. Depois vimos a ideia de número de elementos, ou seja, a quantidade de elementos, por exemplo, de um espaço amostral, que se for um lançamento de dados é 6. E depois a gente viu a ideia de evento, que são os subconjuntos que podem ser analisados dependendo do espaço amostral ou do evento que está sendo analisado. Depois disso, pessoal, então a gente chega no ponto alto da nossa videoaula de hoje, que é o tal do cálculo de probabilidade. Existe um campo de probabilidade gigantesco. Essa parte da matemática vinculada à estatística é muito grande e muito potente para analisar os eventos. Então vamos ver como é que se calcula isso. O cálculo de probabilidade é sempre, essa equaçãozinha é interessante. O número de elementos de um determinado evento que está sendo analisado, dividido pelo número de elementos do seu respectivo espaço amostral. Essa divisão, certo, me permite calcular as probabilidades. Então vamos ver como é que funciona isso. Um exemplo. Qual é a probabilidade de um dado, que a gente está analisando, aqui um dado de 6 faces, de sair o número 1? Como é que eu vou fazer esse cálculo? Então, qual é o número de elementos desse evento? Como a gente está analisando o dado para sair só a face de número 1, então o número de elementos é 1, porque o número 1 só pode aparecer uma vez, certo? Então o N do meu evento é 1. Qual que é o número de valores do meu espaço amostral? A gente sabe que tem 6 possibilidades, que a gente já viu aqui, né? Está aqui em cima, o N é igual a 6, porque eu estou analisando um dado. Então, fazendo 1, que é o número de elementos, que nesse caso é a face 1, dividido por 6, dá 0,16 aproximadamente. Na verdade, é uma dízima periódica, né? Arredondando para duas casas, 0,16. Transformando esse 0,16 em linguagem de porcentagem, ou seja, só pegar ele e multiplicar por 100, né, pessoal? Ficaria 16,6%. O que isso significa? Significa, se eu lançar um dado aleatoriamente, e esse dado não for viciado, claro, se tu lançar um dado aleatoriamente, ele não ser viciado, pessoal, significa que ele tem um equilíbrio perfeito, né? Um lado não é mais pesado do que o outro, o que interferiria, na verdade, no resultado final, né? Então, se o dado for um dado perfeito, então quando eu lanço ele, a probabilidade de sair o número 1 é de quanto? 16,6%. Um outro exemplo, estou ainda lançando o dado, né? Então, qual é a probabilidade de eu lançando um dado sair um número par? Pessoal, a gente já viu aqui, que os números pares aqui, é o 2, o 4 e o 6. Então, quando eu lanço um dado, esses são os valores pares, certo? Quantos elementos eu tenho? 1, 2 e 3. Então, o N é 3. Então, o N do meu evento, que eu estou analisando agora, que são os números pares, a quantidade de números que podem sair é 3. Beleza. Dividido pelo meu número de elementos do espaço amostral, que ainda eu estou analisando o dado, então ainda é 6, certo? Existem 6 números que são os possíveis de sair lá depois de eu lançar o dado. Então, fazendo a divisão, que é essa aqui, 3 dividido por 6 é 0,5. Transformando esse número decimal em linguagem de porcentagem, eu multiplico ele por 100. Então fica 0,5 vezes 100, que é 50%. Ou seja, quando eu lanço um dado aleatoriamente, existe uma probabilidade, certo? Existe uma possibilidade de 50% desses valores serem o quê, pessoal? Números pares. Então, qual é a probabilidade de sair um número par na hora de eu lançar um dado? A probabilidade é de 50%. Observem, claro que esse é o exemplo de um dado, é um exemplo bem simples, mas a gente consegue fazer análise de probabilidade sempre fazendo isso, pegando e analisando o número de possibilidades do evento que eu estou analisando naquele momento, dividido pelo número de possibilidades do espaço amostral, que é justamente essa equação. Eu poderia fazer vários outros exemplos, inclusive utilizando o dado, né, como evento a ser analisado. Mas a gente analisou aqui qual a probabilidade de sair o número 1 nesse lançamento de dados, a gente viu que é 16,6%, e qual a probabilidade de sair um número par no lançamento de dados, a gente viu que a probabilidade é de 50%. Depois então de a gente fazer essa rápida introdução sobre
as ideias de probabilidade, que são muito interessantes, porque a gente pode analisar vários eventos diferentes usando os princípios de probabilidade, que hoje então na nossa videoaula a gente fez uma pequena introdução. Pessoal, fica um grande abraço a vocês, nos vemos por aí, valeu, tchau!